Fala pessoal, mais um vídeo de Power BI para vocês. Eu me chamo Wesley Roberto e hoje a gente vai aprender a utilizar variáveis dentro do Power BI. Bora pro vídeo? Pessoal, então no vídeo de hoje eu trouxe um exemplo onde a gente vai aprender a calcular o ticket médio desses determinados intervalos de meses. A gente vai utilizar variáveis, para isso. Então o ticket médio nada mais é o quê? O ticket médio ele tem como objetivo, ele serve, para avaliar a performance de vendas e o potencial de compras dos clientes. Então ele trata-se de um KPI, é muito utilizado para auxiliar no planejamento, na previsão de vendas e na tomada de decisões. Então basicamente o ticket médio é o quê? É o faturamento total daquele cliente, o total de vendas, dividido pela quantidade de vezes que aquele cliente comprou, perfeito? Vamos aplicar isso dentro, dentro da nossa base de dados, lá no Power BI. Pessoal, então aqui eu tenho o ticket médio, sem a utilização de variáveis, que para isso eu precisei criar 3 medidas. Uma medida para mim saber o meu faturamento total, onde eu somo, o meu faturamento, nada mais é do que a minha coluna faturamento aqui da minha tabela minha tabela F vendas, e outra medida com a quantidade de vendas, que eu faço uma contagem distintas, da quantidade de NFs, que eu tenho aqui também na minha tabela F vendas, beleza? E depois com essas duas medidas prontas, aí sim eu faço cálculo de ticket médio, que é o que? A minha medida total de vendas dividido pela minha medida quantidade de vendas. Então, a gente vai ver como otimizar isso em uma só medida. Então, a gente vai utilizar variáveis para fazer isso. Então, o primeiro passo, eu vou criar uma nova medida. Eu vou chamar ela de ticket médio. Para isso, a gente vai começar criando a nossa primeira medida, que é o total de vendas, venda total. E para criar a variável, a gente precisa chamar a função var, que ela permite a gente criar uma variável em cima de uma determinada medida. Então, eu vou chamar essa variável de venda total. Pessoal, vocês viram que eu dei o espaço, ele já apareceu com erro. Então, quando a gente vai dar um nome para uma variável, a gente não pode dar espaços. Então, eu vou chamar de V venda total, tudo junto, beleza? Então, depois que a gente deu o nome para a variável, a gente vai colocar o igual, que significa que ela vai receber uma determinada função. Para isso, a gente vai fazer a soma do nosso faturamento, lá da nossa F vendas. Então, aqui eu já tenho minha primeira variável criada, que é a soma do faturamento lá da nossa tabela F vendas, que é essa medida aqui, venda total. Então, a gente vai criar uma nova variável. Mesmo padrão, chama o var, nome da variável, e aqui vai ser quantidade de vendas. Depois que a gente dá o nome para a variável, a gente coloca o sinal de igual, que ela vai receber uma função. E essa função vai ser a mesma função lá da nossa medida quantidade de vendas, que vai ser uma contagem, um distinct count das nossas NFs. Então, a gente vai contar quantas NFs distintas a gente tem na nossa tabela. Então, eu já tenho minhas duas variáveis prontas, que é a minha total de vendas e a minha quantidade de vendas. Então, para mim ter o meu ticket médio, eu preciso pegar o meu faturamento total e dividir pela minha quantidade de vendas. E para isso, sempre quando a gente cria variáveis, a gente precisa retornar algum valor dessas variáveis. Então, para encerrar a nossa forma, a gente vai usar o return. A gente vai usar o return. Então, que é o quê? É o que a gente quer retornar da nossa medida. Então, a gente quer retornar o quê? A gente quer retornar a divisão entre a nossa variável venda total dividido pela nossa variável quantidade de vendas. Beleza? Então, para isso, basta a gente encerrar a nossa medida e a gente já tem a nossa medida pronta. Basta a gente arrastar aqui para a nossa tabela, que ele vai dar o ticket médio aqui para a gente de cada um desses meses.
Então ele falou, em janeiro de 2019 o ticket médio foi de R$ 689. Já em fevereiro foi de R$ 754. Então já houve um crescimento, né? Então em março já foi 762. Então a gente vê que está tendo um crescimento aqui. Já abril, caiu um pouquinho aqui de ticket médio em relação a março, mas a gente já tem aqui o nosso ticket médio pronto. Então, pessoal, é isso, de um jeito simples. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido como é que faz a utilização de variáveis aqui dentro do Power BI. Pessoal, então não se esqueçam de se inscrever no canal, ativem o sininho de notificação que está tendo bastante conteúdo legal para vocês. Um abraço.